Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro. Hoje nós vamos falar sobre compromisso. Essa é a segunda mensagem daquela série de mensagens sobre o Evangelho no nosso lar. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 7. Nós temos aqui a história resumida de Noé, mas algumas direções que esse texto traça vão ser importantes para a nossa reflexão. Então o texto diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, esse texto ele vai resumir a história de Noé. Nós temos algumas referências a Noé na Bíblia, fora os capítulos iniciais lá de Gênesis, né, que são os capítulos 6 a 10. Esse é o texto, né, ou essa é a porção bíblica que fala especificamente do que Noé fez. E eu gostaria de usar a experiência de Noé hoje para falar um pouco a respeito da nossa família. E eu quero falar sobre compromisso e pensar aqui em Noé, especialmente porque Noé é descrito no capítulo 6 como um homem que achou graça diante de Deus. E essa é uma expressão importante na Bíblia. Sempre que você vê que alguém achou graça diante de Deus, isso significa que Deus é favorável a essa pessoa, que Deus tem apreço por essa pessoa. E lá no capítulo 6, no verso 13, nós temos um chamado de Deus específico para Noé, porque Deus havia resolvido castigar o mundo, porque os habitantes na época estavam completamente fora dos planos de Deus. Então Noé, que é descrito como um homem que é justo, íntegro e que andava com Deus, mesmo diante dos seus pares ali, daquelas pessoas que estavam vivendo com ele, ele então é eleito, ele é selecionado por Deus para fazer essa missão. Uma missão muito difícil, porque ele teria que construir um barco. Numa época, a maior parte dos comentaristas falam a respeito disso, né, demonstram isso, uma época em que chuvas fortes, torrenciais não eram comuns. Então Noé parecia um louco, parecia alguém que estava completamente fora do seu juízo normal. E ele ainda tinha uma mensagem, que era a de que Deus destruiria as pessoas por causa da desobediência, e por isso é que ele estava construindo esse barco, e Deus ia usar a água para ser juízo sobre as pessoas. Eu gosto muito do versículo 18 do capítulo 6, onde aparece pela primeira vez uma promessa que não é só para Noé, mas é para sua família. E eu acho interessante porque nós não temos o relato de que a família de Noé, os filhos dele, pelo menos os três que nós conhecemos, ou a sua esposa, fossem crentes, fossem também homens justos, homens fiéis, que seguissem a Deus, as suas noras. Não diz nada a respeito disso, mas a promessa de Deus a Noé é estendida à sua casa. Depois, no capítulo 7, nós temos mais uma vez a afirmação de que Noé é um homem justo, e ele, com a sua família, constrói então a arca, né? Ele obedece, versículo 5 destaca isso, e aí nós temos o relato de que os animais iam ser enviados, né, por Deus. Ele faria uma seleção ali dos animais. Isso necessariamente não é o foco hoje aqui, mas os animais entram na arca, Noé entra com a sua família, e aí acontece algo interessante. O texto bíblico diz que não começa chover imediatamente, mas passa ali, parece que 7 dias, né, uma semana mais ou menos. Isso no verso 10 do capítulo 7, né, está descrito. Então, imagina uma série de tensões que acontecem ali, né, especialmente para aquelas pessoas que estão fora. E é claro que isso é uma inferência, o texto bíblico não diz, mas a arca que Noé constrói era um testemunho concreto de algo que viria sobre as pessoas. Depois nós temos o relato que chove 40 dias,
e leva mais ou menos aí 150, 200 dias para que a água abaixe e Noé saia da arca. Ali acontece um momento no capítulo 9 que é o aspecto da aliança que Deus estabelece com Noé. Mais uma vez, o destaque aqui está para que essa aliança seja realizada com ele e com a sua família. Novamente, nós temos a descrição de Noé, um homem obediente, mas nós não temos nenhuma referência de que os filhos houvessem compreendido tudo isso. E é claro que depois que começou a chover, e choveu 40 dias de uma forma nunca vista na face da terra, e aí as pessoas morreram, é claro que esse testemunho ficou concreto para eles. Mas isso não há relato bíblico de que a família de Noé ela era também fiel. Nós sabemos que Noé era, né? E eu destaco isso, irmãos, porque mais tarde eu quero falar um pouco a respeito dessa questão do compromisso, e é aqui que para mim está o X da questão, né? Muitas vezes a gente argumenta que a nossa família não colabora conosco, não tem a mesma visão que nós, mas aqui nós não temos no relato bíblico que Noé tinha o apreço ou o incentivo, né? Talvez os seus filhos simplesmente o acompanharam porque ele era autoridade, ele era o chefe da família, mas isso não significa que eles entendiam, que eles gostavam, ou não temos detalhes de como isso correu ali. Mas aqui é o ponto para mim, dizer que o nosso compromisso, ele pode, através da graça de Deus, alcançar os nossos familiares. E é aqui que eu quero chegar, né, no final. Eu já dei aqui uma pitada do que eu quero falar no final. Bom, Deus então faz uma aliança com Noé, e essa aliança ela tem um símbolo, e o símbolo é o arco-íris, né? Então todas as vezes que chove e acaba de chover, aparece ali o arco-íris, e esse é um símbolo de que Deus não mais destruiria as pessoas através da água. Depois, no finalzinho do capítulo 9, nós temos uma descrição de Noé. O texto diz que ele era agricultor, plantou uma vinha, colheu as uvas e depois disso ele acaba se embriagando. Eu acho importante a Bíblia demonstrar isso, né, para dizer que ainda que um homem fosse tão correto, nós podemos tropeçar. E aí acontece algo que é muito difícil da gente entender, ou talvez colocar em palavras, ou entender, ou justificar, né, o que Noé faz, mas ali o seu filho, que é o rebelde, o Cã, né, ou em algumas traduções aparece como Cão o nome dele, ele acaba sendo amaldiçoado porque ele desrespeita o seu pai. Noé acabou se embriagando, ficou nu, e o filho, né, o Cã, ele acaba agindo de uma forma que zomba do seu pai, né? Ainda que a situação de Noé não fosse correta, mas o filho zomba do pai, e aí então os outros dois filhos, Sem e Jafé, acabam ali acolhendo Noé, e depois, quando Noé vai falar das bênçãos e para os seus filhos, para a descendência dele, ele acaba amaldiçoando a Cã, e aí depois a gente vai ver que Cã, ele acaba sendo o cabeça das famílias que estão em Canaã, que é a terra que depois Deus vai dar ao povo de Israel, e que nós sabemos que o povo que morava ali não era gente boa. Sem, que era o outro filho, ele a compreensão é que ele é o cabeça das famílias de onde sai, por exemplo, Abraão, então o povo de Israel e Ismael. E Jafé é uma terceira cabeça de clã, aonde nós vamos entender que naquela época o povo da região da Assíria é que seguiu a linha ali de Jafé. Mas, posto aqui um pouco da história de Noé, eu gostaria de então tocar naquele ponto que era o ponto que eu já antecipei. O nosso compromisso com Deus, ele vai muitas vezes nos colocar em conflito com a nossa família, né? Eu quero fazer a indicação de um livro, não estou ganhando nada com isso, tá? A indicação do livro ele chama Como Evangelizar a Sua Família.
é de um autor chamado Randy Newman, e ele conta nesse livro a história da sua própria conversão. Ele vem de uma família de judeus e ele, quando foi para a faculdade, ele acaba encontrando ali um grupo de jovens, né? Isso não é incomum, até hoje nas universidades nós temos um pouco disso, e ele se converte e ele narra que a primeira coisa que os seus pais fizeram quando eles souberam, né, que ele havia se tornado cristão, foi proibir de conversar com o irmão. Os pais não fecharam as portas totalmente para ele da sua casa, mas proibiu que ele falasse com o seu irmão mais novo, né? E depois ele vai contando aqui as histórias de como isso foi sendo construído, a evangelização que ele realizou na sua família, mas o relato do Newman é um relato que nós temos uma chuva de pares, né? Principalmente dessas pessoas que saem do judaísmo ou do islamismo e vêm para o cristianismo, né? Inclusive, é muito conhecido essa ideia de que se alguém sai do islamismo para o cristianismo, ele é deserdado, ele muitas vezes é até ameaçado de morte pela sua própria família, e esse é um assunto sério. Mas todo compromisso que nós temos, ele vai gerar um mal-estar dentro da nossa casa. Se dentro da nossa casa todos são cristãos, isso é um pouco menor, mas não significa que nós não teremos conflitos. Se dentro da nossa casa nós somos os únicos cristãos, aí a situação fica cada vez mais difícil. O nosso compromisso ele gera desconforto com a nossa família ampliada. Eu estou chamando aqui família ampliada, os outros parentes, tios, tias, avós, cunhados, etc. Então, se nós somos os crentes, isso vai gerar um conflito. E nós temos um conflito também, ou o nosso compromisso gera algum atrito com relação às pessoas de fora, os nossos vizinhos, colegas de trabalho e uma série de coisas. Mas quando eu falo sobre compromisso, aqui eu falo sobre esse compromisso no estilo de Noé, um compromisso de alguém que está caminhando em integridade, alguém que busca de fato caminhar com Deus do jeito que é. Porque se os nossos conflitos, irmãos e irmãs, eles são movidos pela nossa displicência, ou pela nossa arrogância, ou pela forma dura como nós falamos com as pessoas, esses conflitos eles não têm muito a ver com o evangelho, eles têm mais a ver com a nossa postura, com o nosso comportamento. Agora, se por causa do meu compromisso com Deus isso acaba gerando problemas e conflitos, aí eu tenho ferramentas, eu tenho caminhos para seguir, indicados pela Escritura, para que a minha família alcance ou chegue a esse entendimento divino. Um exemplo disso é que os próprios familiares de Jesus, logo no início do seu ministério, não compreenderam o que ele estava fazendo, né? Nós temos relatos no Evangelho de que havia desconforto, havia problemas ali, em uma situação eles chegam a ir buscar Jesus porque eles acham que ele não está bem, né? Mas aí nós, claro, ficamos sabendo que depois disso esses irmãos de Jesus ali, as pessoas que estavam com ele, da sua família, acabam entendendo a mensagem e passam a seguir da forma como ele descreve. Sendo assim, o nosso compromisso, esse compromisso que é sério, esse compromisso que é corajoso, esse compromisso que é sincero diante de Deus, ele sempre vai trazer conflitos para nós, é o ponto que a gente vai falar aqui, mas ele também vai trazer muitas bênçãos, né? Inclusive, a imagem, né, que nós estamos utilizando nesse mês aqui sobre a nossa família, o texto de Atos, que faz referência ali ao carcereiro, né, que o texto diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse texto ele não é uma afirmação ou um compromisso da parte de Deus de que se eu crer, todos os meus vão crer, mas significa que a partir do meu compromisso, essas pessoas podem ser alcançadas, né? Nós temos uma série de afirmações e de entendimento, né, dentro da fé reformada, de que Deus ele tem um compromisso com a nossa família, mas ele vai fazer isso não porque eu sou crente, o meu filho necessariamente vai ser crente, mas porque o evangelho vai ser pregado e então ele vai ser convertido no devido tempo, né? Mas para a nossa reflexão hoje aqui, eu quero trazer 3
afirmações a respeito do nosso compromisso e de como nós podemos ser instrumentos de Deus para que a nossa família seja abençoada. A primeira reflexão é que o nosso compromisso ele precisa ser corajoso diante de Deus, né? Então, quando eu faço um compromisso com Deus e digo para os meus familiares que eu sou um cristão, esse compromisso ele precisa vir com a coragem dentro dele. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vivemos num mundo em que falar sobre a verdade, né, eu sigo o cristianismo porque ele é a verdade, Jesus disse que é a verdade, implica numa série de problemas. Porque nós vivemos um mundo em que as pessoas pensam que cada um pode ter uma verdade. Então, quando eu falo que eu estou seguindo o cristianismo, eu estou colocando apenas o cristianismo como a verdade. E isso vai ter que necessariamente ser corajoso da minha parte, né? Por exemplo, eu citei aqui o caso de muçulmanos, judeus e outros, né? Quando a gente fala, não, eu estou seguindo a Jesus porque ele disse que ele é o caminho, ele é a verdade, as pessoas dizem, mas eu também estou seguindo aqui o meu horóscopo, eu estou seguindo aqui o que eu acho que eu tenho que seguir, pronto. Ou ainda eles vão dizer para nós, não, eu até concordo com você que Jesus é uma pessoa boa, mas eu sigo aqui a minha própria maneira de viver, eu faço as minhas orações, pode ficar tranquilo, não precisa nem orar por mim, não, eu faço as minhas orações, eu estou bem com Deus, e aí as pessoas normalmente passam a acusar a igreja como instituição por causa das coisas que acontecem e que já aconteceram no mundo e que, infelizmente, não é possível tirar da história da igreja. A igreja, de fato, errou em muitas situações, mas nós estamos aqui afirmando um compromisso com a verdade de Cristo, né? Então, quando eu chego para minha família e falo isso, ou ainda que eu já tenha vivido algum tempo, né, e as pessoas sabem que eu sou cristão, no momento em que eu resolvo firmar o meu compromisso seriamente com Deus e dizer, não, a partir de agora eu vou viver do jeito que Ele quer, isso vai exigir de mim coragem, vai requerer coragem da nossa parte. Então Noé, ele tem um compromisso com Deus que é corajoso. Na hora que Deus diz para ele fazer uma arca, ele não questiona, ou pelo menos o texto não vai trazer para nós questionamentos. Pelo contrário, o texto que nós lemos de Hebreus diz que ele, crendo em fatos que ainda aconteceriam, foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Então ele não pediu, Deus, manda uma chuva aí razoável, pelo menos, para ir comprovando o que eu estou fazendo. Não, ele vai lá e faz, né? Isso significa, meus irmãos, que a nossa confissão de fé, ela precisa ser corajosa. No mundo pluralista, no mundo diverso que nós temos hoje, que cada um acha que pode seguir a sua própria cabeça, ainda mais, né? Então, quando os filhos chegam e resolvem adotar qualquer filosofia de vida que seja diferente das Escrituras, a gente vai ter que se posicionar. Na verdade, falar que eu sou cristão vai me fazer posicionar. Porque o risco que a gente corre é de não nos posicionar e isso dar a ideia para as pessoas de que a nossa fé é simplesmente um acessório. Então não é que eu estou seguindo de verdade mesmo, eu estou indo na igreja, caso dê certo para mim, tudo bem, caso não der, não faz diferença nenhuma, né? Então eu estou dizendo para a pessoa que eu creio em algo, mas na hora que eu sou posto à prova, eu abro mão do meu valor. Então a minha fé ela precisa ser corajosa, o compromisso que eu faço com Deus precisa ser corajoso, né? E esse compromisso fiel e corajoso é o que vai trazer, não talvez num primeiro momento, porque as pessoas elas reagem mal quando a gente diz que nós temos uma posição firme, mas ao longo do tempo isso vai trazer os benefícios para nós, né? O benefício para nós que eu digo de que a pessoa vai ver que nós de fato somos confiáveis. Porque, irmãos, se nós negociamos os valores que nós dizemos ser relacionados à nossa vida eterna, à essência daquilo que nós somos, se nós negociamos esses valores, que confiança as pessoas podem ter em nós em outros assuntos? Tá? Então eu estou dizendo, Jesus é o meu Senhor e Salvador, mas quando as pessoas estão ali vendo qualquer bobeira na internet, eu participo,
quando elas estão dizendo que o que o Dalai Lama diz é importante, eu também concordo, quando eles trazem ali algum tipo, sei lá, de hábito budista, eu adoto sem nenhum critério, sem nenhum problema. Se eu personalizo, se eu customizo, né, que é uma palavra que está na moda, a minha fé para agradar as pessoas, principalmente os da minha casa, que são aqueles que mais me conhecem, quando eu disser para eles que a Bíblia diz que existe uma única verdade, eles não vão acreditar em mim. Ou simplesmente eles vão ignorar o que eu digo. E a gente precisa tomar isso como uma questão muito séria, né? Eu não estou dizendo, e vou dizer isso várias vezes até a gente terminar a mensagem, de que nós não precisamos ser brutos com as pessoas ou estúpidos com as pessoas. O que eu estou dizendo é que é essencial para nós que o nosso compromisso seja corajoso diante de Deus. Então, se nós resolvemos seguir o cristianismo, ainda que os nossos filhos venham trazer outras ideias, marido, esposa, seja lá quem for, nós precisamos ter a coragem de firmar os nossos pés em princípios que não são discutidos, que não podem ser alterados. Uma segunda reflexão que nós precisamos fazer é sobre o compromisso de promover o bem-estar da nossa família. O que eu quero dizer com o compromisso com o bem-estar da nossa família? Eu quero dizer que nenhum de nós é obrigado a casar. Inclusive, a Bíblia, ainda que para a maior parte dos evangélicos essa opção não exista, mas a Bíblia nos ensina que nós podemos seguir o caminho do celibato, estarmos sozinhos. Nós podemos, é bíblico, não há problema nenhum. O problema que existe é cultural, social, mas biblicamente não existe nenhum problema. A partir do momento que eu resolvo me casar e depois disso que eu resolvo ter filhos, eu acabei de ter um compromisso firmado que é muito sério. E mais do que ter a família, eu preciso me dedicar ao bem-estar dessas pessoas. Mas bem-estar não significa vida financeira estável. Bem-estar não significa dar para as pessoas tudo o que elas pedem ou que elas querem. Bem-estar significa apresentar essas pessoas honestamente diante de Deus, todos os dias, fazer uma reflexão junto com Deus de como as coisas caminham. Se Deus nos indicar que as pessoas precisam de correção, de orientação, ou então de acolhimento, nós precisamos fazer isso da melhor forma possível. E entenda, irmãos, que o que eu quero dizer com promover o bem-estar da nossa família significa que nós temos que ter a coragem diante de Deus de apresentar os nossos para Ele e aquilo que Ele nos indicar a respeito de cada um deles nós precisamos fazer. E isso é muito difícil porque muitas vezes, como pais, nós apresentamos os filhos diante de Deus e o que vem para nós é que nós precisamos pedir perdão para eles. Ou que nós precisamos alinhar aquele assunto de 20 anos atrás com o nosso marido ou esposa. Ou que nós precisamos liberar perdão. Essa é uma expressão que o pessoal evangélico usa, né? Liberar perdão, ou seja, perdoar aquele que nos feriu. Tomar uma posição de compromisso diante de Deus com a nossa família é assumir parte da responsabilidade por eles. Eu digo parte porque nós tomamos essa responsabilidade junto com Deus, né? Então, eu já fiz referência na outra mensagem do texto de Efésios 5 e 6, e ali nós temos a indicação de como deveria ser o casamento, de como deveria ser a relação entre pais e filhos. Você vai ver que o que está descrito ali nunca é uma questão de que eu assumo completamente sozinho. Isso talvez seja uma espécie de idolatria. Precisa de mim para que a coisa aconteça. Por outro lado, não é simplesmente largar na mão de Deus como muita gente faz. Eu já orei e agora deixa seguir. Não é isso também. O que a gente está dizendo aqui é que nós devemos fazer uma parceria, um compromisso com Deus para o bem-estar da nossa família. E isso significa que nós vamos amá-los, mas nós vamos amá-los na medida que Deus determina e da forma como Deus determina. E isso implica, irmãos, que nós precisamos constantemente apresentar a eles a Deus. Nós precisamos
nas oportunidades que tiver, apresentar o Evangelho a eles e talvez apresentar o Evangelho até para aqueles que continuam indo na igreja, mas que você percebe que não estão ali muito firmes com Cristo. E uma coisa que eu vejo que acabou se tornando um problema, irmãos, é a questão das pessoas dizerem, não, eu não preciso mais falar. Eu testemunho só, eu só vivo de um jeito correto e isso é suficiente, né, para que ele entenda. Eu sei que muitas vezes a gente se cansa, né? Talvez depois de 20, 30 anos esperando que alguém se converta, a gente se cansa. E talvez falte a nós recursos, ideias, o que dizer, mas em nenhum momento nós somos autorizados a simplesmente testemunhar. Nós somos sempre impelidos pela palavra de Deus a testemunhar e a anunciar o Evangelho. Essas duas coisas elas precisam estar juntas. Então, eu não estou dizendo que a gente precisa ser inconveniente, de qualquer coisa que acontece a gente fica falando, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, as situações são inúmeras para que o Evangelho seja inserido na família. Às vezes a gente não fala porque a gente se envergonha, às vezes a gente está achando que o nosso testemunho não é suficiente bom para inserir esse assunto. E se for esse o caso, então o compromisso que você precisa estabelecer hoje com Deus é de alinhar a sua vida segundo o Evangelho para que você possa testemunhar em todo momento para sua casa, para sua família, né? E aí ele vai colocar oportunidades para que isso aconteça. E eu sei, e já fui missionário, né, nesse sentido, de ir para outros lugares, é muito mais fácil, sempre muito mais fácil pregar para pessoas que não estão próximas a nós. Eles não nos conhecem, eles não sabem se aquilo que nós estamos falando é verdade. É por isso que muitos missionários encantam as pessoas, né? Deixam elas iludidas, né? Pastores de televisão e outros, né? E agora, com a internet aí, a gente tem uma série de possibilidades também, né? E talvez até você me ouvindo agora se convence de que a minha casa é perfeita. Mas o dia que você encontrar com a minha esposa e com os meus filhos, você vai ver se isso é verdade. Então, não é que se nós temos um problema em casa, nós somos péssimos crentes, estamos desqualificados, mas é entender que é difícil mesmo testemunhar, demonstrar o nosso compromisso diante de Deus. Até porque, para essas outras pessoas que nós não conhecemos, nós falamos para elas, talvez até de uma forma rasgada, assim, né? Você vai para o inferno se você não crê em Cristo. Agora, falar isso para nossa esposa é um pouco mais dolorido. Falar isso para o nosso filho, né? Aquele menino que você viu nascer, cuidou, ouviu as primeiras palavras, talvez tenha levado na igreja, ficou cheio de esperanças e agora você não encontra isso, aí você vira para o seu filho e fala que você vai para o inferno. Então não é isso que eu estou dizendo, irmãos. O que eu estou dizendo é que a gente precisa sempre ter diante de Deus o nosso compromisso para que o bem-estar da nossa família aconteça. Mas o bem-estar da nossa família, para que o bem-estar da nossa família aconteça, o Evangelho ele precisa ser verdadeiro, né? E por fim, nesse sentido dos pontos aqui, nós precisamos fazer um compromisso com a graça. Então eu disse que a gente precisa testemunhar com coragem, a gente precisa aproveitar as oportunidades, mas a gente precisa fazer isso com graça. Por quê? Porque eu vejo que nós temos dois extremos, né? Dois polos com relação à nossa casa, à nossa família. Ou nós passamos a mão na cabeça das pessoas e fingimos que nada é realmente preocupante, ou nós somos totalmente duros com eles e não somos assim com outras pessoas. Então, como eu disse, eu gosto da referência, né, do texto a Noé que se embriagou, porque demonstra que era um homem que buscava viver com Deus, caminhava com Ele, mas tinha lá suas fraquezas. Nós também temos as nossas fraquezas. E se nós somos duros demais com as pessoas não vão hesitar em usar essas fraquezas contra nós. Eu não estou dizendo que você deva fingir se comportar bem para não ter nenhum problema mais tarde de alguém vir e falar, mas você fez isso, você falou aquilo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo
é que nós precisamos agir com as pessoas do mesmo jeito que Deus agiu conosco. Então, Deus não usou só rigor conosco para nos salvar. Ele precisou mostrar a justiça dele, mas ele usou a graça. Por que que com os nossos parentes a gente tinha que agir diferente? Então, a gente não precisa ser o parente que em todo churrasco critica a roupa da sobrinha, ou então briga por causa de alguma coisa. Nós podemos ser os crentes que demonstram mais parecer com Jesus do que ser um religioso, né? Porque talvez aquele seu cunhado sempre beba um pouco a mais, a sua sobrinha use roupa curta demais, e sempre tem alguém ali para fofocar. Talvez as pessoas façam isso nesse ambiente porque elas não têm alguém confiável, seguro para compartilhar essas coisas. E talvez eu e você somos os primeiros quando alguém começa a falar alguma coisa que nós percebemos que vai para um lado um pouco mais sério, a sair de fininho. Então talvez os sinais que as pessoas dão que nos incomodam são sinais que estão apontando para oportunidades para o nosso evangelismo. Ah, mas é domingo, na hora do almoço, o meu churrasco. Eu não vou fazer isso. Bom, eu não tenho como dizer para você qual será a agenda de Deus para salvar as pessoas que estão na sua casa. A única coisa que eu sei é que é um grande privilégio para nós sermos instrumentos para alcançar as pessoas, principalmente aqueles da nossa casa. Então, se isso vai incomodar o nosso momento de lazer, glória a Deus, que bom que Deus vai dar essa oportunidade para nós, né? Então, faça um compromisso de ser gracioso com os seus parentes. Para nossa conclusão, para caminhar para a nossa conclusão, Jesus, em Mateus 24, quando ele vai falar sobre o final dos tempos, ele está falando sobre a segunda vinda, ele diz que o tempo da sua vinda, da sua segunda vinda, seria um tempo como o de Noé. Ele diz que na época que ele voltar, no momento em que ele vai voltar, as pessoas elas estarão completamente despreocupadas com as coisas de Deus. Elas não vão se importar com isso, e a forma que o texto demonstra isso ali, capítulo 24 de Mateus, lá para o versículo 30, 37, é que as pessoas elas se casam, se dão em casamento, fazem negócios, vão daqui para lá. Elas não estão preocupadas com o dia de amanhã. As pessoas acham que tem muito tempo para frente. Elas pensam que não há nada que possa surpreendê-las de uma forma que seja penoso para as suas vidas. Jesus diz que o momento em que ele vai voltar vai ser um momento assim. Você acha que o tempo que nós vivemos é um tempo assim? Que as pessoas não estão preocupadas com as coisas de modo real, de modo concreto? Você acha que a pandemia que nós estamos vivendo fez com que as pessoas se tornassem mais sensíveis? Você acha de fato que passar por esse susto mundial vai nos fazer mais empáticos, amorosos? Vai fazer com que a gente compartilhe as coisas com mais franqueza? Eu penso, irmãos, que o tempo que nós estamos é um tempo muito semelhante àquele que Jesus diz do final dos tempos. Um tempo em que as pessoas não estão preocupadas com as coisas. Mas nós cristãos precisamos estar. Então, nós precisamos fazer um compromisso hoje com Deus, um compromisso que fortaleça o nosso contato com Ele, para que eu tenha energia, para que eu tenha qualificação, para que eu tenha sabedoria, para que eu tenha paciência, para que eu tenha habilidade necessária para testemunhar dele e do compromisso que eu tenho com ele, primeiro dentro da minha casa e depois em todos os lugares, seguindo o texto bíblico até os confins da terra. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos fazer.
Nós precisamos ter um compromisso não denominacional, não com a nossa bandeira da igreja. Nós precisamos ter um compromisso com Deus. Ter um compromisso com Deus vai automaticamente fazer com que eu tenha um compromisso com a minha comunidade de fé, com a minha família e com as outras coisas. Mas se eu não tenho um compromisso com Deus, tudo isso é vazio. Eu acho muito bonito, porque eu não tenho esse histórico, infelizmente, dizer que eu sou, por exemplo, a 4ª geração de cristãos da minha casa. Eu não tenho isso, né? Eu sou a 2ª, né? Mas não basta, não basta. Naquela época as pessoas falavam para Jesus, não, nós somos descendentes de Abraão. E eles queriam dizer para Jesus o seguinte, nós somos melhores. E Jesus disse que isso não valia nada, porque Deus, ele tem algo mais profundo para fazer na nossa vida. Então, irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós precisamos fazer é estabelecer um compromisso com Deus que seja de fato um compromisso, seja de fato uma aliança. Então, eu vou seguir a Deus naquilo que Ele diz. E como que eu vou fazer isso? Através do que a Bíblia ensina. Se não está na Bíblia, aí a gente vai ter outra conversa, mas eu vou viver de acordo com o que está na Bíblia. Vou ensinar os meus filhos, vou educar os meus filhos. Dentro da minha casa vai ser da forma como a Bíblia manda. Uma segunda coisa que você precisa fazer, e eu quero dizer isso com todo o amor que eu tenho no meu coração, não desista dos seus parentes. Não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista nem dos outros, tios, tias, primos, enfim, não desista dessas pessoas. Ah, mas eu já estou cansado, já tenho feito um monte de coisa. Irmãos e irmãs, nós temos inúmeras histórias de depois de 20 anos, 30 anos, as pessoas se convertem. No leito da morte a pessoa se converte. Mas não espere que a história da sua família vai ser assim. Né? Como eu disse, talvez Deus vai usar o churrasco do domingo para fazer isso. Então esteja pronto. Não desista das pessoas. Né? Você não precisa ser aquele que vive colocando um folheto evangelístico na cara de alguém. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero dizer para você não desistir dos seus. Ore por eles. Se comprometa a continuar orando. E no dia que você falar, eu não tenho mais o que falar para Deus, diga isso para Ele. Deus, eu não tenho mais argumento. Deus, eu não tenho mais o que fazer. A minha sabedoria acabou, os meus argumentos acabaram, a forma, eu já estou perdendo as estribeiras. Diga isso para Ele, para Deus. É Ele quem nos assiste, é Ele que sabe. E Ele vai certamente nos dar um caminho a seguir. E a última coisa que eu queria dizer para você é para que você seja constante na graça. O que isso significa? Continue sendo paciente, continue sendo amoroso, continue sendo gentil. O resultado que nós temos de ser constantes é sempre melhor do que o resultado de sermos explosivos. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de apontar o dedo na cara de alguém e falar, você está indo para o inferno. E talvez Deus, como eu já disse antes, na sua oração, Deus direcione você para fazer isso. Mas seja constante na graça. Deus, ele foi gracioso conosco, não sei você, mas comigo levou bastante tempo e ainda leva até hoje bastante tempo para que as coisas se acertem minimamente na minha vida. Essa é a prova da graça de Deus. Então não seja apressado com as pessoas da sua casa. Deus certamente tem algo para fazer por nós. Noé foi esse homem que seguiu a Deus e que em todas as coisas a família dele estava inserida. O compromisso que Deus fez com Noé nunca foi individual. Eu creio que Deus também fez um compromisso com a nossa casa. Então nós vamos como igreja continuar orando pela sua família e você vai continuar orando pela nossa. E nós vamos ter o privilégio de ver famílias inteiras diante de Deus. Essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo. Que Deus te abençoe. Amém.